Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo? Não é o Minutos com Espiritismo, eu costumo sempre brincar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz em poder estar com vocês em um desses períodos do dia. E graciosamente agradecida pelo canal Onda Espírita, onde eu faço parte desse grupo. Quem não conhece, venha conhecer. E quem já conhece, temos novidades. E nós estamos agora no terceiro vídeo falando sobre o que é o Espiritismo. Bem, falamos nos vídeos passados, né? Que nós estamos falando o que é o Espiritismo baseado no próprio livro com o mesmo nome, o que é o Espiritismo. Aonde, naquele período, Kardec já estava preocupado em levar mais ou menos um resumo, levar mais ou menos não, levarmos na íntegra, porque com Allan Kardec não tinha mais ou menos, era certo e certo, era no concreto. Um resumo para poder entender a doutrina para todos, não só para os espíritas, os simpatizantes ou até os praticantes, mas para todo mundo. E é isso que nós estamos trazendo para vocês, porque muitos detalhes às vezes passam despercebidos, então é muito bom saber o que é, e isso é um despertar para buscarmos o conhecimento mais profundo, né? Como Kardec, como cientista, observador, estudioso, buscando conhecimento, justamente para nós podermos entender até os 5 livros da codificação. Então, venha conosco nessa viagem que vale a pena. Falar sobre o que é o Espiritismo e não falar de Allan Kardec, nós temos que falar sobre ele. Como nós falamos nos vídeos passados, o Henri foi um biógrafo que, após o seu falecimento de Kardec, ele foi buscar o conhecimento de trazer para nós o que é esse homem, como era a sua vida, como ele conseguiu chegar aonde ele chegou e trouxe para nós tanta novidades que mudou o rumo da humanidade, digamos assim. E é isso que nós vamos fazer. Bom, vamos falar um pouquinho dele, que é para nós podermos entender, e dentro dessa biografia do Allan Kardec, a gente vai falando do que é o Espiritismo, porque vocês vão entender toda a trajetória e todos os conhecimentos que esse homem tinha para poder chegar na codificação. E nessa codificação surgia a doutrina. A doutrina, no resumo, ela é o ensinamento através do conhecimento. Então, ele fez isso, doutrinou, ele trouxe a doutrina espírita para nós. Então, falando um pouquinho dele, antes disso eu vamos contar a história da vida dele, mas vamos contar a história da vida dele também trazendo o lado espiritual. Allan Kardec, na virada do século, do século XVIII para o século XIX, foi feita uma reunião no plano espiritual, aonde, naquele período, o imperador era Napoleão, ele, através do sono, ele fez um desdobramento. Gente, já que nós estamos falando do que é o espiritismo, vamos explicar. Durante o nosso sono, o nosso corpo, ele está ali para refazer as nossas energias. Mas o nosso espírito é um momento de liberdade. Ele vai aonde nós temos o quê? Afinidade. Ou muitas vezes ele é levado através dos nossos mentores. Nesse caso, o mentor de Napoleão, que ele já tinha um compromisso, levou. E aí, como é que faz? Não, quando a gente tem, o espírito vai aonde ele quer, mas nós temos uma espécie de um cordãozinho bem fininho de luz, aonde o espírito ele fica ligado ao corpo, porque se tiver um desligamento, tem um desencarne, né, gente? Então, funciona assim. E nessa reunião, quando Napoleão apareceu, veio um espírito que a gente já deduziu que Allan Kardec, além do tempo dele, ele era um extraterrestre, a gente já sabe, né? Digo assim, extraterrestre, porque ele já veio de uma dimensão, de uma outra dimensão, com um compromisso grandioso desse. E ele se encontrou com Napoleão e os dois conversaram. Então, essa foi uma preparação para a reencarnação dele, nessa virada do século. Porque o que estava acontecendo aqui na Terra, principalmente em Paris, em toda a Europa? Eclodiu o luminismo. No finalzinho do século XVII para virada, do século XVIII para a virada do século XIX, mas já no
no finalzinho do século XVIII, ou nos meados do meio do século XVIII, já começou a surgir essa eclosão científica. Nós tivemos Isaac Newton, nós tivemos o Mesmer, nós tivemos Benjamin Franklin, nós tivemos Descartes, nós tivemos Pasteur e tantos outros, descoberta do raio-x e tantas outras novidades que vieram, justamente derrubando muitos dogmas da igreja e buscando a razão. Tanto é que teve um resumo da ciência de que Deus está em todos os lugares, está em tudo, inclusive na razão. Deus é encontrado na razão que faz o homem viver, dentro da razão. Mas nesse período teve essa eclosão. Voltando lá na conversa de Kardec com Napoleão, Napoleão retornou e, infelizmente, a vaidade, o poder dominou, e a gente já sabe o que aconteceu em toda a história e o que aconteceu com Napoleão também. Mas Allan Kardec reencarnou na virada do século. Ele veio numa família juristas, né? Direcionado à parte jurídica. Ele veio justamente para dar continuidade, para dar mais um passo, né? E dar continuidade ao cristianismo, como a terceira revelação. Então, ele trouxe, e a doutrina é o Consolador prometido por Jesus. E nesse período em que ele veio, apesar de toda essa, não foi da maneira como deveria ser, como teve os compromissos, mas ele veio. Então, para a gente ter uma ideia que já começou no plano espiritual todo um planejamento. Por isso que eu digo, né? O universo, ele conspira, mas quando tem a objetividade, mesmo que às vezes a situação não saia daquela maneira que foi programada, porque nós, por exemplo, as leis são imutáveis, mas a gente dá uma desviada, a gente promete e não faz, como aconteceu, mas ele tinha que vir na virada e ele veio nessa família de juristas optando pela parte educacional. Mas a família não, digamos assim, não deixou, digamos assim, ele seguir os ritmos do que era já do avô, do pai, não. Ele escolheu a parte educacional e ele foi enviado ao Instituto Verdun. Eu vou até mostrar para vocês que o Instituto Verdun é de Pestalozzi, lá na Suíça. Esse aqui era o castelo de Pestalozzi, aqui é o Pestalozzi e as crianças. Foi lá que ele foi buscar a educação dele. E é interessante citar que Pestalozzi, só um parênteses para conhecimento, para mim, isso particularmente, ele é o pai da pedagogia. Porque, percebe, olha, o que o Pestalozzi implantou. Para que houvesse a criança para conhecer, ela precisa ver, ela precisa pegar, ela precisa sentir. E compartilhar os seus ensinamentos. Então, o que ele diria? Aquele que sabe mais ajuda o que não está sabendo fazer. Esse compartilhamento. E mais do que nunca, também compartilhar experiências em classes sociais diversificadas, juntas. A classe social alta com a média, com a baixa, com o pobre. Eles iam ter trocas de experiências. Lógico que ele não foi aceito, ele passou por muitas dificuldades, mas isso seria uma live aí falando só desse grande homem. E Kardec estava lá. Gente, o princípio da caridade, né? Vamos pensar, porque a essência do espiritismo, o que é o espiritismo? A essência é, fora da caridade, que nós já falamos, não há salvação. Então, ali estava. Então, para vocês verem como é bem planejado. E nesse período, eu venho até falando novamente do que é o espiritismo, ali estava toda a formação dele, enquanto Pestalozzi ia fazer, digamos, palestras em outras escolas, implantar em algumas escolas todo esse conhecimento, toda essa didática que ele tinha, Allan Kardec o substituía. E nisso ele dava aula e isso ele foi aprimorando mais, porque ele era bem estudioso. E tem um detalhe que nós espíritas, quando estudamos a doutrina, a gente fala do perispírito. Paulo de Tarso cita como um corpo sutil e algumas pessoas falam do semimaterial. Eu vou explicar para vocês o que é, para vocês terem uma ideia. Por que você está falando isso? Porque Kardec,
Pestalozzi, ele gostava muito da parte de botânica, tanto é que eles faziam plantações e tudo mais, então ele estudou muito botânica. E ele trazia os seus conhecimentos pedagógicos, aonde ele dava aula, para que nós possamos entender, junto com os espíritos, a explicação para nos tornar um pouco mais fácil nos entender, para nós entendermos. Então, quando Paulo de Tarso, naquela época, cita um corpo sutil ou um corpo semimaterial, Allan Kardec falou, como é que eu poderia explicar isso para a pessoa? Ele foi nas frutas. Olha que interessante, eu vou passar para vocês. Aqui, nós temos a fruta. Então, aqui, a semente, ela é o espírito. Toda a película que envolve a semente é o perispírito. E toda a casca é o corpo. E aqui ele está citando o corpo, o perispírito e o espírito. Porque o espírito ele não tem forma. É esse corpo sutil que dá forma ao espírito. E eles estão juntinhos de nós. Interessante, não é? Depois a gente pode explicar um pouquinho mais. Mas falar do perispírito é uma outra live. É só para vocês terem uma ideia. Então ele usou a palavra perispírito, que vem do quê? Do perisperma, essa película. Então a semente é o espírito, a película que envolve tudo, né? Ali a semente é o perispírito e a casca é o corpo, para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Olha que interessante. Então, quer dizer que todos os estudos dele, ele trazia junto com o que ele tinha mais, com o ditado dos espíritos, ele poderia formar essa didática, como ele formou a doutrina para nós entendermos, tá? Então, continuando, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu tenho muita coisa. Gente, ele sempre gostou de filosofia, ele gostou de ciência. Gente, ele escreveu um livro para as mães ensinarem os filhos a aritmética, porque ele era professor de matemática. Aos 18 anos ele fez isso. Aos 23 anos, ele já escreveu um tratado para modificações educacionais lá em Paris. Olha que interessante. Ele não nasceu em Paris, viu, gente? Ele nasceu em Lyon, uma cidade da França. Mas para vocês terem uma ideia, como ele trabalhava, como esse homem estava dinâmico estava sempre preocupado com a educação, preocupado em passar ensinamentos. Interessante. E aqui tem uns fatos que eu achei interessante passar para vocês, que a gente depois vai estar falando de novo, porque é muita coisa. Mas só para vocês terem uma ideia, ele iniciou o estudo da doutrina após os 50 anos. Olha, gente, que interessante, 11 anos que ele passou, mais ou menos, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Em 11 anos ele fez toda a codificação dos 5 livros. Mas você imagina o que ele estudou, porque ele já começou. Isso daí é um alerta, porque às vezes a gente fala, já passei da idade, eu não vou fazer. Olha, você vê, ele começou aos 50 anos. Né? Nunca é tarde para a gente começar. Fica a dica de Kardec. Outra coisa. Como cientista, ele não aceitou de prontidão, porque lá eles se reuniam, como hoje, como tem a brincadeira do copo, eles faziam a mesma coisa, falavam que eram as mesas girantes, mas na realidade a mesa não girava. Os espíritos respondiam. Ele falou que não, isso não existia, não, a mesa não fala, mesa não tem como se corresponder, isso é matéria. E ele era redutivo quanto a isso, ele falou não, eu não acreditava, ele parecia São Tomé. Ele tinha que ver para crer. Não é assim. Ninguém chegou lá convencendo ele direto, não, que ele não acreditava. Falou, isso não existe. Interessante, não de prontidão. Ele primeiro precisava fazer um estudo, ele precisava averiguar, ele sempre foi assim, observar, analisar, avaliar para depois dar o seu veredito. Né? Ele conheceu a Amélie Gabriel, que é a esposa dele, que passou todo o processo da doutrina, ela foi a secretária exemplar dele, no mundo acadêmico. Ela era professora, formada em letras e artes. Ela escreveu 3 livros e foi ali que eles se conheceram, se casaram e não tiveram filhos, segundo a biografia dele. E aconteceu um fato que pesou muito para ele, mas aí depois ele foi com um grande ensinamento. Teve um ato chamado Auto de Fé, na Espanha, onde queimaram todos os livros de Kardec.
e outros livros que eles achavam, mas de Kardec foram todos queimados. Kardec ficou arrasado com isso, porque isso é custo. Se hoje já é difícil publicar um livro, imagina naquela época. E queimaram tudo, porque ele falava que aquilo era coisa do demônio, aquela coisa toda, né? Kardec até foi duro na resposta a isso na própria Revista Espírita, que era uma revista semanal. Mas ele ficou, mas isso arrasou. Mas depois ele acabou verificando que aquilo foi o contrário. O que despertou? Nos jornalistas curiosidade, e no povo nem preciso dizer, né? Então eles começaram, tinha gente que quando acabou a fogueira ia lá, pegava os livros e sacudia o que tinha para poder ler o que sobrou. Então isso espalhou para o mundo do mundo inteiro. Depois ele descobriu que às vezes as coisas acontecem que a gente assusta ou nos prejudica, a gente acha que vai acabar o nosso propósito, não. É daquilo que, pelo contrário, vai fortalecer. O mundo todo começou a buscar o conhecimento da doutrina espírita, inclusive as Américas, inclusive no Brasil. E, falando sobre isso, eu vou dizer uma coisa para vocês de Kardec. Kardec era estudioso, bem estudioso. Se fosse hoje, os jovens diriam que ele era um nerd. Ele falava 6 idiomas, ele falava, ele escrevia e ele traduzia. Falava fluentemente o inglês. Vamos lá, gente, olha isso, o alemão, o holandês, o italiano, o espanhol e, lógico, o francês. Gente, 9 diplomas. 9 diplomas. Pensa comigo. Era professor de várias matérias. Não dá, eu tenho que falar. Química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Dá para fazer um cursinho intensivo com ele, né, gente? Acompanhou o movimento espírita no Brasil também. Em 1865, ele foi publicado no jornal uma crítica ferrenha a Kardec. Foi no estado da Bahia. Eu não sei o local, mas foi no estado da Bahia, numa cidade da Bahia. E aí os simpatizantes pediram para o jornal se eles pudessem publicar também o livro dos espíritos, ou parte do livro, para que os simpatizantes eles tivessem a oportunidade de saber o que é, não só a crítica. O jornal não deixou. Naquele mesmo ano de 1865, no mês de novembro, Kardec cita na revista Espírita falando sobre esse acontecimento. Gente, ele era antenado em tudo. Se hoje nós temos, já pensou hoje com e-mail, WhatsApp, Instagram, como é que seria? Antenado, ele estava atento a todo. Então, quer dizer, ele dedicou esses 11 anos só para isso, porque não é fácil. Esse é um fato curioso em que o Brasil acaba entrando, né, na própria revista. Está lá. Revista Espírita de 1865 tem uma nota de Allan Kardec sobre o acontecido aqui no Brasil. Bom, a doutrina, eu até coloquei aqui, em certo momento, Kardec se sentia sozinho. Apesar dele ter toda uma estrutura, como a Amélie Gabriele ajudava tanto ele, a esposa, os amigos, mas ele se sentia um pouco só, porque a doutrina é unificada. Unificada, assim, era ele que tomava as decisões. Depois nós vamos contar como é que funcionou todo o início disso aí. E era ele que tinha que tomar as decisões. E diante daquilo que foi passado para ele pelos espíritos, se tivesse várias pessoas fazendo, talvez eles iam entrar um contra a oposição de outros, e isso daí ia dar uma diversificação que às vezes não, com certeza ia sair da objetividade dos espíritos. Então, havia uma equipe, mas era ele que tinha responsabilidade de estudo, de análise e de ver o que servia e o que não servia para que ele pudesse publicar. É uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo você se sente sozinho, apesar de que essa solidão batia, mas ele não estava sozinho. Os espíritos estavam ali para amparar e ajudá-lo nesse momento. Teve muita crítica, ele sofreu bastante preconceitos, tinha os que eram contra, os que eram a favor, não foi fácil, mas ele sempre tinha um estímulo, sempre havia algo que acontecia no meio do turbilhão que estimulava ele a não desistir e a continuar, e era isso que ele fazia magistralmente, sempre tendo
aquela vontade de fazer e passar para as pessoas. Então, isso ele estava ciente da sua missão. E outra coisa que eles colocaram, que aqui eu achei interessante colocar para vocês, que ele era um homem trabalhador. Ele vivia do salário de professor, que não dava para sobreviver. Não posso dizer nada porque as coisas não mudaram diante disso. Ele tentou várias coisas. Um instituto não deu certo porque ele tinha um tio como sócio de um trabalho e o tio dele era jogador, viciado. Acabou. Ele, assim, deixou ele sem nada. Ele começou do zero, começou a dar aula em casa, junto com a Meli, e às vezes fazer trabalhos freelance. Vamos dizer freelance, né? Como ele era professor de matemática, na parte de contabilidade, onde chamava, ou às vezes dar aulas particulares. E para poder arrecadar dinheiro, para poder ter isso. Então a casa dele praticamente, e às vezes ele dava aula gratuitamente. Somente para aqueles que não tinham dinheiro, ele fazia isso. Então você vê que a missão desse homem era trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, não é? E aqui ele diz assim, e outra coisa, que eu achei interessante colocar, que o Henri coloca, que ele não era uma pessoa de viver naquele conforto, não. A casa dele era uma casa de um trabalhador que tem os que vive do seu salário. Simples. Mas sempre ele tinha otimismo e sempre recebia as pessoas de bom grado. E Henri diz assim, Kardec revolucionou o pensamento da história da humanidade. Vou repetir. Kardec revolucionou o pensamento da história da humanidade. Será? Próximo capítulo a gente vai falar sobre isso. Me aguarde. Obrigada pela presença de vocês. Estamos no mês de junho. Primeira semana. A última semana, que é a quarta semana, estaremos com um novo vídeo. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima e que a paz, a harmonia e bastante energia positiva esteja com todos.